Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Às 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e recebendo com satisfação aqui a Eliana Gabriel, gestora da Escola do Meio Ambiente de Botucatu. Eliana, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, a satisfação é toda minha de estar aqui. Você é a mãe da Escola do Meio Ambiente? É o que dizem. É o que dizem? É o que dizem. Uhum. Quanto tempo existe a Escola do Meio Ambiente? Então, o projeto da escola, ele começou a ser escrito em 2003. Só que a escola em si, né, ela começou a funcionar em 2005. Porque eu não sei se você sabe, Márcio, mas aquela área era uma área do Cantídio. É verdade. Né? Então, ali onde funciona a casa, a sede da EMA, era a casa de um morador lá do Cantídio, que ele, na verdade, era um zelador daquela área. Aí, com o passar dos anos, aquela área foi passada para a prefeitura e aquela área ela foi vislumbrada inicialmente pela prefeitura, em outros mandatos, para ser um parque zoobotânico. Então, aquelas ilhas que a gente encontra dentro da represa Professor Jorge Gim eram recintos de animais, né, que, ao meu ver, os animais não seriam alocados em recintos fechados, eles iriam... Que animais? Soltos. Animais silvestres, não? Silvestres, exatamente. Tá. Aí, mas essa ideia, né, não evoluiu. Aí, depois, quando foi em 2003, 2004, 2005, veio a ideia de Escola do Meio Ambiente. Tá. Então, porque eu já havia trabalhado... Eu sou formada em Biologia aqui em Botucatu, né? Uhum. Mas eu fui trabalhar na Prefeitura de Jaú com Educação Ambiental, logo depois que eu me formei aqui. E eu tinha um projeto muito parecido com isso na Prefeitura de Jaú, né? No Parque Jardim Carolina, lá em Jaú. E quando eu vim para Botucatu, na verdade, eu viajava todos os dias para trabalhar em Jaú. Eu fui convidada pelo professor Gilberto de Azevedo Borges, que havia sido meu professor na Unesp, e a fazer um projeto semelhante àquilo que eu fazia em Jaú. O professor Gilberto já era secretário da Educação aqui? Era secretário da Educação. Uhum. Ele me encontrou na rede, porque eu estava dando aula de biologia no supletivo da prefeitura. E aí eu já não estava mais em Jaú por conta de ter sido mãe e tal, de não viajar mais com o meu bebê, que já está um homem já, o João. E ele me propôs isso, e ele me pediu que eu arrumasse uma área para isso tudo. Essa área foi a área que está lá, que é uma área extremamente encantada, como dizem as crianças, porque a gente tem remanescentes de cerrado, a gente tem remanescentes de floresta estacional semidecidual, que é um bioma de domínio de Mata Atlântica. E a gente tem as nascentes do Ribeirão Lava-Pés, que formam a isso que eu ia te perguntar. Eu gravei um texto essa semana e fiquei sabendo que a nascente do Ribeirão Lava-Pés acontece dentro da Escola do Meio Ambiente. Pois é. Que coisa sensacional, gente. Ela ocorre, a gente tem as nascentes dele dentro do Campo Cerrado e também dentro da Floresta Paludosa, que também é um domínio de Mata Atlântica que a gente tem lá. E a floresta, essas nascentes, elas vão se juntando e formam a represa Professor Jorge Gim. Eu sempre falo com os meus lá que, embora seja gestora, eu sou uma pessoa que tem conhecimento da área da biologia e também o mestrado e doutorado com a ecologia de floresta. Então, eu acho que eu acabo sendo a gestora também pedagógica da escola. Mais pedagógica, inclusive, né? E eu ensino muito eles que as grandes bacias do Brasil, por exemplo, a bacia do São Francisco, ela nasce no Cerrado. A bacia do Jequitinhonha, do Tocantins, do Paraná, do Paraguai, são as grandes bacias brasileiras, nascem dentro do Campo Cerrado. O nosso pequeno lava-pés, ele tem toda essa pompa de grande bacia, porque ele nasce dentro do Campo Cerrado também. Aí ele vai engrossando com nascentes dentro da floresta, forma a represa Professor Jorge Gim, que está dentro da área da Escola do Meio Ambiente. E daí ele vai fazer todo esse percurso
dentro, né, da área urbana do município para desembocar onde? No Capivara, que logo se desemboca no Tietê. Então, o Lava-Pés, ele pertence à bacia hidrográfica do Rio Tietê. Contrário do Pardo, que abastece o município, que o Pardo, ele pertence à bacia hidrográfica do Paranapanema, tá? Que coisa doida, mas impressionante e gratificante, né? Até por saber também que existe toda uma revitalização do Ribeirão Lava-Pés, né? O pessoal chama de Ribeirão Lava-Pés, né? Uhum. E qual que é a área total onde está a Escola do Meio Ambiente? Olha, a área é difícil a gente determinar, porque isso é uma das lutas e provavelmente conquistas que a gente vai ter na próxima gestão. Tá. Porque a nossa área, inicialmente, ela era de 12 hectares. Mas, com as parcerias que a gente fez com a doutora Marli Tieg, que é a gestora do Cantídio, nós conseguimos ter uma área maior, né, que é aquela área que a gente tem permissão de uso do Estado, e é uma área realmente grande, essa área, que pega todo o Campo Cerrado, que pega remanescente de Cerrado. Então, eu acredito que a gente, juntando tudo, se a gente fosse medir atualmente, a gente teria entre 36 hectares a 40 hectares. É uma área grande, sim. E, assim, de bastante risco, porque ela é uma área aberta, porque a gente não pode fechar, porque é uma área de corredor de animais. Se a gente fechar, a gente vai confinar. E, então, assim, as pessoas circulam nas estradas que cortam a Escola do Meio Ambiente e, assim, por conta de circularem, a gente tem, assim, problema, um dos riscos maiores é o fogo. Então, a gente, o que acontece? Todo maio, final de maio, começo de junho, é preciso fazer um acero em toda a área do Cerrado e em toda a área da borda da mata. Então, aí a gente tem as parcerias com as outras secretarias, né? A Secretaria da Agricultura, ela faz uma parceria conosco e faz todo esse acero, que na verdade é um cuidado para que o incêndio não atinja as áreas de floresta e os remanescentes de cerrado. Que foi um desafio nesse ano, né? A gente vivenciou isso em Botucatu, Fazenda Lajado, Fazenda Edgarda e outros pontos da cidade. Imagino a preocupação de vocês lá também, né? Ah, sim. Essa é uma das maiores preocupações que a gente tem atualmente, porque é preciso que a população entenda que aquilo é um patrimônio natural, né? Então, assim, o patrimônio natural é o tipo do patrimônio, Márcio, que a gente não consegue fazê-lo enquanto ser humano. Então, eu sempre pergunto eu peço para minha equipe, sempre questionar as crianças, né, quando eles estão fazendo as trilhas ou as vivências na área, de que se eu tirar esse remanescente de cerrado ou esse remanescente de floresta, eu consigo reproduzi-lo de novo do jeito que ele está? Se eu não conseguir, então eu não devo fazê-lo. Né? Eu devo deixar como estar e procurar outras opções que não agrida de modo tão peculiar a história do patrimônio natural, né? Então, aí lá está tudo tudo em teré, né, ali. O cerrado, o remanescente de floresta, a própria represa, as nascentes do Ribeirão Lava-Pés, eles são todos interligados. Quando eu mexo em uma coisinha lá, eu interfiro na outra. Assim, radicalmente você percebe a interferência que acontece quando você mexe num pequeno fragmento, o que acontece no outro. Ou o que acontece com a água. Então, eu acho que, assim, esses questionamentos são questionamentos que a educação ambiental ela precisa, né, começar a fazer em todos os setores. Todos os setores, seja o setor da agricultura, o setor comercial, né, o setor empresarial. Então, a gente precisa tentar um diálogo para que esse patrimônio natural que a gente não consegue mais reproduzir, que olha, Márcio, eu sou formada em biologia, eu tenho mestrado e doutorado em ecologia de floresta, eu sei que eu consigo fazer um reflorestamento, porque eu já participei de vários, mas a gente não consegue pôr as mesmas espécies que estavam lá. Primeiro, porque elas não existem no mercado para comprar. E segundo, que a gente é todo um processo de conseguir com que essas espécies elas vinguem, porque a gente tem uma série de intempéries no meio do caminho. Por exemplo,
formigas, insetos nas mais mudança variadas. climática. O solo, é muita coisa mexendo com aquela história. Então, eu acho que o homem, ele consegue sim reflorestar. Eu não vou dizer que ele não consiga. O que ele não consegue é fazer como estava. Reproduzir como era, né? Ele não consegue. E você acredita que as pessoas que visitam a Escola do Meio Ambiente saem com uma maior conscientização ambiental aí sobre a importância de cuidar do meio ambiente? Eu acho que quando eles passam por vivências comigo, porque eu também faço, embora eu seja gestora, eu também atuo nas vivências. Então, quando eu faço com o público adulto, eu realmente levo esses questionamentos e reflexão mesmo. Agora, quando eles passam com as crianças, são os monitores que fazem. Então, os monitores, eles reproduzem o que eles têm de conhecimento e as vivências que passam comigo. Só que daí, a questão não é nem formar uma consciência numa criança de 4 anos, de 6 anos, de 7 anos, porque isso a gente faz gradativamente. A gente recebe crianças de 4 até os adolescentes de 17 anos lá. A questão é você criar um vínculo amoroso entre a criança e a natureza. Porque se você consegue criar esse vínculo, você faz com que a criança, independentemente do lugar onde ela esteja, desde que esteja uma árvore, um gramado, ela vai cuidar. Porque é essa a nossa função lá na EMA, criar esse vínculo. E hoje em dia eu tenho jovem aprendiz, estagiários que estão lá, eles já passaram da EMA com 4, 5, 6 anos, então eles têm essa coisa de, nossa, eu sempre quis trabalhar aqui, quando eles entram em entrevista para estagiário. Que legal. Então, isso é muito bom. Alguns falam, eu estou fazendo biologia porque eu vim fazer trilha na EMA. Então, esse retorno, Márcio, eu acho que já cumpriu a função, né? Criou o vínculo. E as crianças, quando saem de lá, a gente percebe que aquilo é uma coisa que encanta. Encanta porque os meninos que trabalham comigo, eles se preocupam em levar a metodologia da EMA, que na verdade a pedagogia do cuidado. E a metodologia é aquela metodologia que tem aquele nome super grande, que é peripatético, né? Que é aquele método que você caminha ensinando. Aí as pessoas falam assim, nossa, Eliana, mas onde você foi achar isso? Você inventou essa história? Não. Isso aí, Aristóteles fazia na Grécia Antiga. Eles ensinavam, né? Caminhando. Na prática. Na prática. Então as crianças caminham, observando, daí a gente tem as ocas no meio da floresta, o que são as ocas? São bancos dispostos de maneiras circulares, as crianças sentam e lá elas ouvem história, depois elas vão mais para um outro pedaço, elas passam por uma vivência, né? Então isso de passar pela vivência, eu tenho feito as avaliações com crianças do período da manhã, do período da tarde, para saber o que as crianças mais gostam lá de estar lá. São as vivências onde elas atuam como protagonistas. Tudo que elas fazem, que elas mexem, que elas põem a mão, que elas atuam, isso tudo leva para a criança, na hora da avaliação, falar, eu gostei disso. E é diferente também das avaliações com relação aos professores, porque quando a gente avalia os professores, que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Os professores, eles gostam muito dessa parte do conhecimento que é transmitido, da parte mais teórica, porque talvez eles possam levar essa teoria para dentro da sala de aula, numa forma prática, que eles possam até ter a metodologia deles, né? Mas as crianças em si, elas gostam de colocar a mão na massa. Que legal. Você comentou a respeito Você comentou a respeito do criar um vínculo, né, com a natureza. A gente sabe que hoje em dia já não se brinca na rua, já não se brinca na lama, na chuva e tudo mais, né? Hoje em dia é o celular. Então, principalmente com essa relação entre criança com a natureza. Ajuda-se o estar em contato, o incentivar o pai a ajudar, né? Incentivar a estar em contato com a natureza pode melhorar essa conscientização para essas futuras gerações, pelo menos? Com certeza. A gente vê que pais que gostam, né, da natureza, a criança ela já está inserida nesse contexto. Mas eu também vejo o contrário. Eu vejo que a criança que gosta também traz o pai. Assim, a gente que tem, legal isso, hein? A gente tem essa coisa de as crianças funcionarem como multiplicadores e sensacionais multiplicadores.
dentro da escola a gente tem uma trilha chamada Trilha dos Saberes Indígenas. E essa trilha ela é feita com crianças pequenas, de 6 anos. E tinha uma personagem, né, que ela era uma personagem indígena, que recebia as crianças. Hoje em dia a gente nem tem mais essa personagem, a gente já não faz mais isso, a gente leva só os instrumentos indígenas para as crianças não imaginarem um estereótipo de indígena, né? Mas na época, sim. O que aconteceu? Um dia, um monitor, ele veio para mim e falou assim, Eliana, tem gente andando com facão no meio da mata. Eu fui, nossa, eu já saí, da onde eu estava, fui atrás. Aí eu fui, o que era? Uma criança de 6 anos que tinha vindo para a EMA, trouxe os pais para conhecer a indígena da EMA. Só que os pais, eles vieram não pela trilha, eles vieram desbravando, como se eles fossem encontrar realmente a indígena. E eles estavam encantados ali na EMA, como se eles estivessem descobrindo, né, uma área que é selvagem. Inabitada. Exatamente, habitada por indígena. E aí, assim, foi muito interessante porque o diálogo com os pais, né, e assim, a motivação da criança de querer trazer os pais para conhecer a EMA, para ouvir as histórias que a indígena tinha contado para ele. Então, que legal, isso foi fantástico, fantástico. A criança motivada, a criança que tem esse vínculo com a natureza, ela se transforma num multiplicador de excelência. Que legal. E não dá pra gente deixar de falar do famoso X-Floresta, né? Queria que você contasse um pouquinho dele. A Juliana tá falando porque ela já foi fazer a trilha, né? Eu já fui quando era muito nova, me lembro pouco, mas eu lembro que foi uma experiência marcante pra mim também. Que legal. Nossa, que alegria, Juliana, saber que você passou por lá. Nossa, faz muitos anos mesmo, eu era bem pequena, mas eu lembro que eu achei incrível. Fiquei com vontade de viver lá no meio também. Que legal. Então, X-Floresta é uma ideia de que... Porque a EMA, qual que é a missão? É fazer com que o ser humano tenha um encontro consigo mesmo, um encontro com o outro e um encontro com a natureza. Então, aí, o consigo mesmo é a gente fazer do nosso corpo um habitat também de preservação, né? E aí a ideia de a gente levar o X-Floresta, que na verdade é um pãozinho com uma raiz, um caule e uma folha, como disse a Teresa Telles, certo? A raiz é a cenoura, né? A folha é a alface. Desculpa, não é um caule não, é um fruto. O fruto é a abobrinha. E aí tudo isso é ralado, e criança que nunca põe a abobrinha na boca acaba comendo X-Floresta sem, assim, nem desconfiar que era uma abobrinha. Eu ia perguntar ali. Isso, porque muita criança tem resistência, né? É verdade. Sim, e às vezes passou a comer depois conheceu o X-Floresta. Exatamente, porque na hora de você ir servir, também existe um encantamento para servir a criança, né? E essa preocupação de cuidar da casa, né? Da casa indivíduo. Né? Então, aí a gente levar essa alimentação saudável para a criança e a gente não permite o lanche tradicional que as crianças levam, né? A gente pede para que as crianças não levem lanche. Que os lanches que eles vão ingerir sejam aqueles que a gente vá servir, né? E a gente pede para que eles bebam muita água, né? Assim, consumam água durante todo o percurso da trilha. Eu lembro de comer damasco também, pela primeira vez. Pois é, você deve ter frequentado a época do professor Gilberto, então. Porque o professor Gilberto, ele tinha essa coisa de querer oferecer para as crianças tudo que eles ainda não tinham conhecido. Então, o damasco era uma sutileza, né, daquelas para a criança. E hoje em dia a gente serve o X-Floresta e a gente serve a água, né, a todo momento, e a fruta também. In natura. In natura. Ou a gente pede para a criança trazer o fruto. Ô Eliana, como é que funciona o agendamento? Eu sei que a gente está final de ano letivo e tudo mais, mas como é que uma escola pode agendar para trazer os alunos? Tem alguma restrição com relação a se é do ensino fundamental, do ensino médio? Como é que funciona? A gente faz assim, Márcio. No primeiro semestre, a gente recebe o ensino infantil e o fundamental 2, que são os alunos do 6º ao 9º ano. No segundo semestre, nós recebemos o fundamental 1, que é de 1º a 5º, e o ensino médio.
Então, o agendamento ele é dividido por semestre. E por que a gente não faz só pequenos no primeiro e só grandes no segundo, por exemplo? Para não criar vício de linguagem nos monitores. Porque se eles atenderem só criança, eles vão ficar com aquele vício de falar no diminutivo e tal. E isso não é elegante para um educador. Então, aí a gente é dividido e e a gente distribui dessa maneira. E os grupos adultos, né, de 6 a 20 pessoas, daí a gente faz aquelas formações. Esse ano eu recebi muitas formações durante, pelo menos uma por mês, que foi feito o Celebrar a Vida, né? E aí sou eu mesma que faço, com mais 2 pessoas, inclusive a Tereza, ela participa desse momento comigo. Que legal. E pois não. Teve alguma experiência marcante nesse ano em que vocês receberam os visitantes? Alguma história que você se lembre seja legal de contar? Sempre as crianças, né? As crianças, eles acreditam tanto, né, nas histórias que é contada lá, que a ponto de uma criança de 4 anos, né, ficar tão sensibilizada que o cerradinho, né, alguém não estava cuidando da planta dele, do espaço dele, e essa criança começou a chorar na frente da professora, sensibilizada, pedindo para a professora ajudar, que eles não podiam deixar acontecer aquelas coisas no cerrado. Então, assim, eu fiquei... se você ficar parada de ver a criança falando, eu estava na minha janela e eu ouvia a criança chorando, eu achei que estivesse acontecendo alguma coisa, e era a emoção e a preocupação de uma criança de 4 anos com o bioma chamado Cerrado. Eliana, como é que as pessoas que estão acompanhando esse nosso bate-papo, se elas quiserem fazer uma visita esse final de semana, hoje, tem gente de férias, é aberto, precisa ter agendamento? O cidadão comum, não as escolas? Então, para esses agendamentos de contemplação, que a gente chama, por exemplo, dia 23 agora, nós vamos receber uma família de 14 pessoas. A pessoa é de Botucatu, ela está agendando para os familiares que não são de Botucatu, que querem conhecer algumas áreas daqui, né? E uma delas a pessoa escolheu a EMA. Então, a gente vai receber no dia 23, às 14h30, eu tenho uma pessoa... eu sempre elenco uma pessoa, não que eu tenha uma pessoa específica, mas alguém da escola é elencado para acompanhar a visita. A pessoa pode fazer o piquenique dela, né? Nesse caso, ela pode trazer alimentação, mas ela tem que levar tudo que ela gerou de lixo embora. Claro, não pode deixar lá nem nos nossos recipientes, porque os nossos recipientes eles não podem ficar contaminados com nada orgânico, que depois, se esse orgânico tiver com alguma contaminação de fungo, bactérias, etc., contamina todo o nosso composto, porque o lixo orgânico gerado na EMA, ele gera composto para a horta. Qual que é o telefone, qual o meio de contato, qual que é o endereço para as pessoas, de repente, conversarem com vocês, agendarem uma visita? Como é que funciona tudo isso no finalzinho do nosso bate-papo? Bom, para agendar, tem o 3811-3183. 3811-3183 e DDD 14. Isso. Aí é só ligar na escola. Geralmente quem atende o telefone é Paulo ou a Cibele. E aí eles vão fazer... A gente vai entrar na agenda da escola. Nunca esses passeios de contemplação, eles são feitos no mesmo período em que as crianças estão lá. Entendi. A prioridade sempre vai ser o aluno. Então, das 8h30 às 10h30, se tiver em período de aula, só aluno. Das 12h30 às 4h30, só aluno. Daí a gente atende depois das 10h30. Inclusive, as pesquisas que são feitas lá, os profissionais da Unesp, os docentes, eles vão depois do horário que as crianças saem, né? Depois das 10h30 ou depois das 4h30. Isso tudo para garantir a segurança da criança. Então, o visitante mor da escola é o aluno, né? Aí a gente quer muito que a parte contemplativa, né, que poderia ser chamada de um turismo contemplativo, na EMA, ela também seja estruturada, mas em finais de semana ou depois desse horário. Eliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, falar sobre a Escola do Meio Ambiente, né, que é um patrimônio de Botucatu. Sim. E que tem que ser sempre preservada, e a gente sabe que está em boas mãos faz tempo. Muito obrigado, viu?
Eu é que agradeço, Márcia, a todos que me reacolheram com muito carinho aqui. E faço o convite a todos vocês que, por favor, vão lá conhecer. Vocês vão se encantar, né? E vão formar um vínculo amoroso com a Escola do Meio Ambiente, com certeza. A Escola do Meio Ambiente é um patrimônio do município de Botucatu. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.